Como eu provo que o meu cliente teve o prazo para a defesa menor do que o prazo legal? Essa é uma pergunta muito interessante, muito interessante. Como eu provo que o meu cliente teve o prazo para a defesa menor do que o prazo legal? Você sabe que no processo administrativo de trânsito, nós temos um rito muito bem definido, né? Como é que esse rito vai rolar, como é que são as fases dele, tudo mais. Você sabe como é que isso funciona, sabe como é que isso acontece. Uma das principais coisas que você tem e que prestar atenção é no que tange ao seu direito de defesa, ao direito de defesa do seu cliente. O direito de defesa dele vai começar necessariamente com a notificação, pois só com a notificação ele vai ficar sabendo, existe um processo contra mim, e agora eu posso ou não fazer aqui, exercer o meu direito de defesa, se eu quiser ou se eu não quiser. E se eu quiser, eu tenho tal prazo para fazê-lo. É assim que funciona o processo até a parte da defesa. Eu cientifico a pessoa e aí eu falo, olha, você pode apresentar uma defesa se você quiser. Mas ele precisa ter um prazo mínimo para apresentar essa defesa. E aí fica a pergunta, como é que eu vou saber se a administração, se o Detran, se o DR, etc., observaram o prazo mínimo 15 dias, 30 dias, para que ele se manifestasse no processo, para que ele fizesse a sua defesa? Como é que eu vou fazer isto? Mas é muito simples, Paulo André, porque você vai ver no AR quando que o AR foi recebido e a partir dali você vai conseguir contar o prazo para ver se está ou não dentro daquele prazo, daquela situação. Só que nós temos alguns problemas nessa questão. E é baseado nisso que eu abri essa live aqui, vai ficar gravado aqui provavelmente no IGTV, para você ver. Como eu provo que o meu cliente tem prazo para defesa menor que o legal? Bom, eu dividi isso aqui para você em 4 passos, beleza? Eu vou responder essa pergunta em 4 passos. O primeiro passo para responder isso é a briga instaurada pelo próprio STJ, tá bom? O STJ abriu uma briga, uma confusão contra o AR, contra o aviso de recebimento, olha só. O próprio STJ abre uma discussão e vem a público falar que o Código de Trânsito ele não exige a presença de um AR, ele não exige que o órgão de trânsito, o CTB fala isso, né? Que o Código de Trânsito não exige que você mande AR para ninguém. O STJ bate o martelo nessa questão. Fala assim, então eu posso mandar tudo por carta simples? Posso. Eu posso mandar tudo por carta simples. Então, o primeiro passo para você entender essa polêmica e responder essa pergunta que está aqui na tela para você, é você entender. O primeiro passo é esse, que o STJ, recentemente, ele falou, em lugar nenhum do Código de Trânsito tem escrito que é necessário você mandar uma carta registrada, você mandar um AR para ninguém. Ele decidiu isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é essa. Agora, isso abre um problema. Por quê? Porque se a discussão que eu venho trazendo no processo não é sobre a ausência de notificação, não é. O problema que eu venho trazer é, eu fui notificado, o meu cliente foi notificado com um prazo menor do que o legal, menor do exigido para que apresentasse a sua defesa. Aí então, veja, se não tem o AR, porque o STJ disse que não precisa, se não tem o AR, eu coloco nas costas do meu cliente a obrigação de comprovar que o prazo não foi respeitado. Só que isso, e aí eu vou para o segundo passo, isso vai criar para mim o quê? Uma prova negativa. Uma prova de um fato negativo. Como é que eu provo que algo não aconteceu? Eu não provo. Seria muito mais fácil, dentro de um processo, eu exigir que o órgão de trânsito comprovasse. Olha, não, ele está dizendo que ele foi notificado faltando apenas 5 dias para fazer a defesa. Errado, eu tenho aqui a prova
que eu o notifiquei dentro de um prazo razoável, dando para ele 15, 30, 40, 50 dias. Então, o segundo passo para responder e resolver essa situação é a prova do fato negativo. Não tem AR, mas eu não posso exigir do meu cliente, a administração, o Poder Judiciário, não pode exigir do meu cliente que ele comprove que algo não aconteceu. E aí eu começo então a desenhar minha defesa para esse fato específico, que é comprovar que tem um problema no prazo da notificação. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo, cerceamento de defesa. Olha como você tem uma sequência lógica. Então, primeiro, o STJ fala que não precisa de AR. Ponto. Só que não precisar de AR não determina que o órgão de trânsito não precise comprovar que ele me notificou e que notificou me dando um prazo mínimo para que eu fizesse a minha defesa. E quando eu trago essa discussão à tona, eu chego ao terceiro passo. Que o terceiro passo é, em virtude disso, houve um claro cerceamento de defesa. Houve um claro cerceamento de defesa aqui. Pois eu não fui notificado dentro do prazo, eu não tenho como fazer a prova porque o fato é negativo, o órgão de trânsito tem que comprovar que ele me notificou dentro do prazo, isso não vai acontecer e logo eu tive um cerceamento de defesa, o que vai descambar, o que vai acabar em um processo nulo por violação do princípio da legalidade, da violação do direito de ampla defesa do contraditório, da violação do princípio do formalismo, da violação ao processo legal, devido ao processo legal. Tudo isso vai decorrer da impossibilidade que a administração vai ter de comprovar que me notificou dentro do prazo. Ponto. Só com isso você já consegue abrir uma discussão muito grande, muito profunda. Tá bom? E aí, se você quiser se aprofundar nessa discussão, ela está desfechada, mas em várias outras, das quais vão decorrer essa história de notificação, meu quarto passo para você, aula 52 da comunidade na Blitz. Na aula 52 eu pego tudo sobre notificação a partir do julgamento do STJ. Eu abro todas as linhas de defesa, as novas linhas de defesa, como essa aqui que eu fiz para vocês. Tá bom? Então essa foi uma, e lá tem várias e várias outras. Aula 52 da comunidade na Blitz. Beleza?